Olá, minha gente, com os meus cumprimentos, eu quero dizer que hoje são precisamente terça-feira, um dia especial de setembro, porém com muito calor, temperatura muito alta aqui em Bom Jesus da Lapa, e nós estamos vivendo o dia 26 de setembro de 2023. Como eu disse inicialmente, eu sou Cid Charles, aqui da Rádio Baiana FM de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Hoje nós vamos trazer um vídeo especial, os sobrenomes que Virgulino Ferreira da Silva soube utilizar na sua clandestinidade. Os sobrenomes parte 2, porque nós já fizemos a parte número 1. Vamos à parte 2. Mas antes, rapidinho, só para lembrar que poucos dias atrás foi lançado em São Paulo um livro de um advogado e que também era apresentador da Jovem Pan, que há poucos dias foi exonerado do cargo. Esse livro, ele traz os piores adjetivos que alguém pôde colocar de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Um livro que não trouxe novidade nenhuma e que foi baseado em fatos escritos, ou seja, aqueles fatos que não têm veracidade, que muitas vezes foi passado para os jornais da época e pelo ouvir dizer, pelo achismo e coisa e tal. Então é um livro que não trouxe nenhuma novidade. Só trouxe assim, como é que se diz, que o livro, a intenção do livro é trucidar a imagem de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Não traz nenhuma realidade dos fatos. E que se não traz nenhuma realidade, certamente não vai ter credibilidade nenhuma. Logo, logo estará caindo na descredibilidade do povo de São Paulo e de quem quer que seja que for adquiri-lo. Mas veja só, vamos então aí aos sobrenomes, a parte número 2, de que Virgulino Ferreira da Silva pôde utilizar na sua clandestinidade. Pois bem, inicialmente nós vamos fazer, e vocês vão fazer um comparativo aí, eu vou trazer o nome da mãe de Maria de Déia, ou seja, Maria Gomes de Oliveira, que era conhecida como a Maria de Déia, e que após o cangaço, o jornalismo Melquides da Rocha, do Diário de Notícias do Rio de Janeiro, criou esse nome fantasia para dar um romance no casal de bandoleiros, que era Virgulino Ferreira da Silva e a Maria de Déia, e então ele criou o nome de Maria Bonita, esse nome aí, fantasia de Maria Bonita, porque eu sempre falo que de bonita, na verdade, Maria Bonita não tinha nada. Eu sempre já digo isso para vocês, era baixinha, perninha meia zambeta, olhos grandes, cabelos compridos, não tinha nádegas praticamente, e assim é que eu descrevo a Maria Bonita, que foi, na verdade, uma companheira de Virgulino Ferreira da Silva a partir de 1929, quando ele a levou para seguir a vida no cangaço com ele. Pois bem, vamos então falar da mãe. A mãe de Maria Bonita chamava-se Maria Joaquina da Conceição. Vão prestando atenção nos sobrenomes que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, utilizou justamente para que ele vivesse na clandestinidade, sem que fosse descoberto e que ele tivesse tranquilidade para viver o restante de sua vida. Então, o nome da mãe de Maria Bonita era Maria Joaquina da Conceição. Agora, vamos para a madrinha da Maria Bonita. Olha só que coincidência. O nome da madrinha de Maria Bonita era Joaquina Maria da Conceição. Olha o nome da mãe, Maria Joaquina da Conceição, e da madrinha, Joaquina Maria da Conceição. Vamos agora falar sobre uma índia lá de Palmeiras dos Índios, que Lampião tirou da tribo e teve uma relação com ela. Pois bem, ele a levou até um padre conhecido e o padre batizou essa índia e Lampião deu a ela o nome de Cristina Maria da Conceição, gente. Cristina Maria da Conceição. Olha o sobrenome, Maria da Conceição. Teve com essa índia uma filha que eu acredito que esteja viva ainda. Essa filha se chama Luzinete, mas ela gosta que chama ela de Luzia, que na verdade foi o nome que Lampião deu para essa filha, com essa índia, de Luzia. Depois, quando essa Cristina, a índia, começou a viver posteriormente com outro senhor,
aí deram o nome dela, ao tirar o nome de Luzia e colocaram de Luzinete. Mas até hoje conhece ela como Luzia, deve estar viva ainda, porque Lampião também era devoto de Santa Luzia. E continuando ainda sobre os sobrenomes, vamos lá. Vamos falar agora de Dona Quitéria. Era uma pessoa realmente muito importante na Paraíba, uma pessoa influente, de uma família que realmente era uma família de destaque, e ela residia na cidade de Princesa de Isabel. Cidade por nome Princesa de Isabel, se de Charles? Princesa Isabel. E o nome dela, de Dona Quitéria, era Quitéria Maria da Conceição. Olha o Maria da Conceição. Bom, vamos falar agora de Dona Firmina. Dona Firmina Maria da Conceição era conhecida lá na Fazenda Poços, que fica entre Santa Brígida e Glória, antigamente, hoje Paulo Afonso. Dona Firmina Maria da Conceição era conhecida como Dona Cabocla. Era coiteira de Lampião e esposa, veja só, de quem? Antônio Teixeira Lima. Olha aí o sobrenome Teixeira Lima. Nome esse, inclusive, Antônio Teixeira Lima, que Virgulino Ferreira da Silva também utilizou na sua clandestinidade. Inclusive, na sua cruz, na sua sepultura, onde ele está enterrado em Minas Gerais, tem lá na sua cruz o nome de Antônio Teixeira Lima. E na certidão de óbito tem Antônio Maria da Conceição. Quer dizer, para todos esses feitos, quem foi enterrado ali, lá em Minas Gerais, lá em Buritis de Minas, foi Antônio Teixeira Lima. Mas para o cartório, quando foram tirar a certidão, os filhos já colocaram o nome de Antônio Maria da Conceição. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso. Então eu estava falando de Dona Firmina Maria da Conceição, conhecida naquela época como Dona Cabocla. Viveu muito tempo na fazenda por nome Poços, depois ela se transferiu, foi embora para Paulo Afonso, onde faleceu. Pois bem, o marido dela, eu já disse, era Antônio Teixeira Lima, e por conseguinte era filho do senhor Faustino Teixeira Lima. Seu Faustino Teixeira Lima era pai de Antônio, que também era pai da cangaceira Otília. Otília foi uma cangaceira que viveu com o cangaceiro Mariano. Olha para vocês verem, Otília Teixeira Lima viveu com o cangaceiro Mariano. Ela era irmã de Antônio Teixeira Lima, que por sua vez, também coiteiro de Lampião, era esposo de Dona Firmina Maria da Conceição. Agora vamos lá falar sobre Dona Teresa Maria da Conceição. Dona Teresa Maria da Conceição, olha o sobrenome novamente, foi mãe do cangaceiro Beija-Flor. Então preste bem atenção para vocês, esse enredo todo com esses nomes e sobrenomes, que na verdade Virgulino Ferreira da Silva chamou para ele, se apoderou desse sobrenome. Dona Teresa Maria da Conceição, que era mãe do cangaceiro Beija-Flor, também tinha esse sobrenome. Continuando, vamos falar agora também de Dona Margarida Maria da Conceição. Olha só, Dona Margarida Maria da Conceição, para quem não sabe, foi mãe do cangaceiro Sabino, um dos cangaceiros de confiança também do rei do cangaço Lampião. Agora nós vamos falar da Dona Ana Maria da Conceição, mãe do cangaceiro Jurema. Olha só, senhoras e senhores, mais um Maria da Conceição. Dona Ana Maria da Conceição foi mãe do cangaceiro Jurema. E tem mais, nós vamos falar agora sobre a mãe de Corisco, que era um dos cangaceiros de confiança, extrema confiança de Lampião. Vamos falar, olha que coincidência, de Dona Firmina Maria da Conceição, certo? Foi mãe do cangaceiro Cristino Anacleto. Quem foi Cristino Anacleto? Corisco, que nasceu na cidade de Matinha de Água Branca, em Alagoas, hoje Água Branca. O nome dela, coincidentemente, com a coiteira de Lampião lá da Fazenda Poços, que era a esposa de Antônio Teixeira Lima, a Dona Firmina Maria da Conceição, e a mãe de Corisco também era Firmina Maria da Conceição. O pai de Corisco chamava-se Manuel Gomes da Silva, esse Silva também sempre aparece. Mas a mãe de Corisco, coincidentemente, tinha o mesmo nome da Dona Cabocla lá de Poços, que era coiteira de Lampião.
Firmina Maria da Conceição. Para quem não sabe, Corisco nasceu na cidade de Matinha de Água Branca, hoje Água Branca, no estado de Alagoas. Agora nós vamos falar de uma mulher extremamente importante na vida de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Dona Aurora Maria da Conceição era uma pessoa que residia na cidade de Juazeiro do Padre Cícero, e Virgulino Ferreira da Silva conhecia essa mulher, tinha como amiga, e ainda no Cangaço, no dia 15 de abril de 1938, 2 meses praticamente antes da farsa que aconteceu em Angico, a Maria de Ideia, ou seja, posteriormente Maria Bonita, deu à luz a um garoto, um filho que, na verdade, o único reconhecido com comprovação de DNA, filho do casal Virgulino Ferreira da Silva e Maria Gomes de Oliveira, Maria de Ideia, e o Lampião, João Ferreira da Silva, que nasceu no dia 15 de abril de 1938. Dona Aurora recebeu essa criança no mês de junho, lá em Juazeiro do Padre Cícero. Lampião foi pessoalmente à noite, para que ninguém ouvisse, entregou essa criança, pediu para que ela criasse esse bebê, e ele inclusive furou com um punhal as 2 orelhas desse garoto, dizendo o seguinte: Dona Aurora, eu estou fazendo isso, furando as orelhas do meu filho, que é para um dia que eu voltar, saber que esse garoto é o meu filho com a minha companheira Maria Ideia, Maria do Capitão. Então foi assim. E o João Ferreira da Silva foi crescendo, depois se transformou no lutador de boxe, e inclusive trabalhou um tempo em São Paulo, mas retornou para Juazeiro do Norte. Ele teve com sua esposa 3 filhos, 2 foram para São Paulo, mais um reside até hoje na cidade de Juazeiro do Padre Cícero, o nosso amigo Francisco Ferreira, que eu peguei amizade, hoje eu tenho amizade e um respeito muito grande pelo neto de Lampião, o Francisco Ferreira, que reside na cidade de Juazeiro do Norte, filho do João Ferreira da Silva, o João Peitudo, que nasceu, você já sabe, dia 15 de abril de 1938 e faleceu no ano de 2000, aos 62 anos de idade. Ele foi cometido de um infarto que tirou a sua vida. Pois bem, nós vamos falar sobre o senhor Luiz Fulício Lima. Luiz Fulício Lima, ele era chefe de quarteirão. Naquela época, delegado era conhecido como chefe de quarteirão. E ele era chefe de quarteirão da cidade de Matinha de Água Branca, mais uma vez lembrando que hoje é Água Branca, em Alagoas. Ele era muito amigo de Lampião, a ponto de Lampião ter dado a ele um filho para batizá-lo. Só não sei qual dos filhos, se foi Manuel, Luiz ou José. Lampião teve esses 3, aliás, pai desses 3 filhos, com uma senhora por nome Germana Maria Batalha. Ele tinha um caso fora da relação com Maria Bonita, e essa senhora residia em Matinha de Água Branca. E aí, quando foi embora para Minas Gerais, mais precisamente ali na década no início da década de 50, quando Lampião comprou a fazenda Buriti do Meio, Lampião mandou buscar esses 3 filhos, o Manuel, o Luiz e o José. Desses 3, inclusive, um já faleceu, o José, mas o Manuel e o Luiz continuam vivos lá em Minas Gerais, na cidade de São Francisco, no norte de Minas, nas margens do rio Velho Chico. Pois bem, vamos tratar agora sobre a mãe que Lampião criou para ele, uma mãe fictícia. Ele, não sei atribuir que senhora foi, mas eu só sei que ele tomou para si e para ser sua mãe, para viver na clandestinidade, porque na verdade a mãe dele chamava Maria Lopes, mas ele encontrou alguém com o nome Ambrosina Maria da Conceição, e ele pôde tirar alguns documentos, como certidão de óbito. Na certidão de óbito dele tem mãe, não tem pai, Ambrosina Maria da Conceição. Em uma de suas identidades tem só mãe, não tem pai, Ambrosina Maria da Conceição. E na sua carteira também de trabalho, ou seja, quando ele foi se aposentar no fundo rural, ele era ruralista, ele era fazendeiro, e aí ele colocou também nessa carteira
Dona Ambrosina Maria da Conceição. E o nome dele, como vou falar alguns nomes que Lampião certamente utilizou na sua clandestinidade, porque foram 13 e eu não consigo lembrar todos os 13. Mas a princípio, vamos ver se a gente lembra aqui. Olha, o Policarpo Lima, ele utilizou esse nome ali no Piauí, onde ele passou uma temporadazinha no Piauí. Policarpo Lima. Depois ele utilizou João Bogó, João Baiano, João Pernambucano, João Mangabeira em Goiás, onde ele teve também uma fazenda e morou na cidade de... a cidade aqui, rapaz, o nome agora me esqueci, me bateu. Eu vou tentar lembrar o nome da cidade. Teve também Zé Pereira, deixa eu ver. E aí, depois, quando ele voltou para Minas, em definitivo, veio para Minas, ele utilizou, além de alguns desses nomes que já disse, né, desses apelidos, ele usou João Teixeira Lima por muitos anos. João Teixeira Lima ele usou por muitos anos. E a Maria Guideia, Maria Bonita, usava o nome de Maria Teixeira Lima ou Maria Brito de Lima. Maria Teixeira Lima ou Maria Brito de Lima, era o nome. Ela usou 6 nomes diferentes lá em Minas Gerais. Pois bem, usando Teixeira Lima, quando foi poucos meses antes dele falecer, ele foi embora de São Francisco para Buritis de Minas, e lá ele passou a usar o nome então de Antônio Maria da Conceição. Antônio Maria da Conceição. E assim foi. Quando ele faleceu, no dia 3 de agosto de 1993, às 3 horas da madrugada, na cidade de Buritis do Meio, morreu tranquilo, uma morte tranquila. Ele foi sepultado lá em Buritis com o nome de Antônio Teixeira Lima, só que na certidão de óbito consta ali que foi enterrado naquela sepultura o senhor Antônio Maria da Conceição. Então, minha gente, eu só queria fazer esse esclarecimento porque eu me aprofundei mais, né, nessa pesquisa sobre os sobrenomes que Virgulino Ferreira da Silva soube utilizar durante a sua vida clandestina, e ele pôde utilizar desses sobrenomes de mães de cangaceiros, de coiteiros e coiteiras, enfim. Era uma pessoa extremamente estrategista, muito inteligente, e ele queria viver na clandestinidade tranquilo. Até que um dia, o escritor e fotógrafo Geraldo Aguiar, nosso querido Geraldo, que nos deixou em 2011, pôde encontrar com um eremita, né, com esse velho, lá na cidade de São Francisco, morando sozinho na cidade, já não morava mais na zona rural. E por 7 meses, eles todo dia conversavam com esse velho. E até chegou à conclusão do velho de passar para ele quem era, de quem se tratava ali, aquele senhor Teixeira, João Teixeira Lima, que era Virgulino Ferreira da Silva. O restante está no livro de Geraldo Aguiar, Lampião Invencível, 2 Vidas, 2 Mortes, e vocês também podem assistir os meus vídeos que eu trouxe para vocês através de vídeos o que está escrito no livro de Geraldo Aguiar. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer aqui mais uma vez nosso cinegrafista Altino Júnior, um dos grandes comunicadores aqui de nossa cidade, Bom Jesus da Lapa, aqui na Bahia, dizendo que em breve nós voltaremos com mais um vídeo, trazendo mais fatos para vocês sobre a sobrevida de Lampião. E esse foi importante porque eu mostrei várias pessoas, inclusive nomes de mães de cangaceiros, que Lampião pôde utilizar esses sobrenomes. Tá certo? Um abraço a todos, muito obrigado. Se inscreva aí no canal se quiser, dê um joinha, tudo bem? E vamos para frente. Vamos lá.